Onde quer que seja aqui, escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, mas podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é pela qual eu vivo, será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje onde vais, qual será o caminho? Existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos aonde ele indica, não nos perderemos. Só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Pela qual eu vivo, será o meu tesouro até eu morrer. Será o meu tesouro até eu morrer. Olá! Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Encontro com a Palavra. É muito bom estar com vocês aqui hoje, nesse momento, para o nosso estudo da nossa Escola Sabatina. Esse trimestre a gente fala especificamente sobre o tema o amor e a justiça de Deus. É um tema que para muitas pessoas é controverso, como Deus consegue ser amoroso e justo ao mesmo tempo. E para nós realmente é uma coisa que tem que ser mais explorada, melhor entendida. E estamos especificamente na lição 9, que é o conflito cósmico. E para isso nós temos a presença do nosso amigo Rubens aqui. Rubens, muito obrigado pela sua presença. Que Deus te ilumine. E que nesse estudo a gente possa ter o melhor proveito possível para o nosso entendimento, para a nossa iluminação, assim como para você que está em casa também. Então eu vou pedir para o nosso amigo Rubens nos conduzir a palavra de oração para esse Oremos estudo. Então. Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos pelo privilégio de poder estudar sua santa palavra, que o que seja dito, estudado, comentado, seja sempre a honra e glória do seu santo nome, mas que também possa nos ajudar a entender melhor a sua vontade em nossas vidas. Esteja de maneira em particular no coração e mente daquele que vai receber essa mensagem, que essa mensagem possa fazer uma diferença em sua vida. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Pois vamos lá. Bom, Muito bom. o conflito cósmico, né? Em relação ao esse conflito cósmico, uma leitura complementar à nossa lição é esse livro Grande Conflito. Esse livro, aqui no Brasil, ele é impresso pela Casa Publicadora Brasileira. Ele tem um valor acessível, em alguns meios de comunicação, algumas igrejas você até adquire gratuitamente. E também ele pode ser baixado no formato digital. É uma leitura muito importante e muito esclarecedora pela escritora Ellen White, que nós consideramos como inspirada. Uma dica, Moza, tem no Spotify, Que legal. no canal EGW, e tem um aplicativo também que você pode baixar se quiser no Apple ou no Google, no Chrome, EGW. E Legal. você escuta audiobook dele. Perfeito, né? Então Isso. tem muitas opções. Bom, falando desse conflito, nós como cristãos, a gente entende que existe um conflito entre as forças do bem, que são conduzidas pela Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e as forças do mal, que são dirigidas por Lúcifer, ou conhecido por Satanás. E como cristãos nós entendemos isso, mas isso, infelizmente, para a humanidade tem tido cada vez menos uma aceitação que isso seja uma verdade absoluta. Rubens, qual que é a importância de uma pessoa realmente entender e aceitar que existe realmente esse grande conflito? Bom, vamos lá, Moza. A Bíblia, para aquele que é cristão, a Bíblia é recheada de referências e descritivos muito claros de que houve um bem, houve uma rebelião e uma queda. Então, Jesus fala sobre isso, né? Você foi um assassino desde o princípio, enganador, falando de Satanás. Você tem Apocalipse 12, você tem o início em Gênesis, onde fala a queda do homem, a serpente, etc. Então é recheado de que havia algo perfeito, tornou-se imperfeito com a rebelião e vai se tornar perfeito novamente. Apocalipse fala isso 22, quando Cristo voltar e tudo restaurar. Esse é o arco da história da Bíblia. Para você cristão que não acreditar nisso, algumas implicações interessantes até, implicações teológicas, implicações filosóficas e implicações para a sua vida. Exato. Se você não acredita que existe mal e esse mal for perpetrado por uma rebelião no céu, com Lúcifer, não existe pecado. Exatamente. Se não existe pecado, o mal é um fenômeno antropológico, um fenômeno social, não socioantropológico. Faz parte da natureza. Faz parte da natureza. Ora você é bom, ora você é mau, é ser humano. Não precisa acreditar em Jesus Cristo, porque a figura de Jesus Cristo passa a ser somente histórica, não tem um impacto Como se fosse só um guru a mais. cósmico. Exatamente, é um filósofo, um guru, né? E tudo passa a ser uma filosofia de vida. Ser cristão é uma filosofia de vida, que ok, bacana, não tem nenhum problema com isso, só que não tem nenhum impacto para você, para a tua salvação. Ou seja, estamos num ciclo eterno de crescer, nascer, crescer, morrer e sujeito ao mal, e esse mal ninguém sabe quando termina, né? E a humanidade fica nessa esperança de um dia o homem por si só se resolver e ficar bom. O que sabemos que não é verdade, né? Exatamente. Davi em Salmos fala lá, né? Em pecado nasci, né? Exatamente. Então, é algo que não faz sentido você ser cristão e não acreditar em rebelião, queda, pecado, em Cristo Salvador. Perfeito, exatamente. Concordo plenamente com você. E queria acrescentar também, para a Igreja Adventista, isso é tão importante que isso está nas crenças fundamentais da Igreja Adventista. A crença fundamental 8, ela trata especificamente sobre esse ponto. Eu vou ler só uma parte da crença fundamental 8, que fala: toda a humanidade está agora envolvida no grande conflito que se originou no céu, entre Cristo e Satanás, e esse conflito ele introduziu o espírito de rebelião nesse mundo, induzindo Adão e Eva ao pecado, resultou na deformação da imagem de Deus, transtorno do mundo criado,
ocasionou um dilúvio global e a humanidade toda foi degenerada. E se tornamos o palco de um conflito universal, dentro do qual finalmente Deus será vitorioso, conforme a sua promessa. Então essa é uma das crenças fundamentais da Igreja Adventista. E, em resumo, é a história da nossa humanidade. É isso. Explica a história da humanidade. Se você não entende, se você não aceita que existe um grande conflito, você passa a se questionar por que um Deus tão amoroso permite tais coisas. É verdade. Porque não é só Ele que está Verdade. atuando nesse mundo. Existe uma outra força que não é tão forte, mas que tem todo o interesse de que as coisas fluam de uma forma totalmente diferente. Muito obrigado, Rubens. Vamos então para nossa... o verso para memorizar que está na nossa lição. O verso ele fala: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. É Gênesis 3,15. Esse é um verso assim que não é tão, não dá para ter uma interpretação rasa dele, uma leitura muito profunda, muito rápida, você acaba não entendendo nada. E então, Rubens, para ajudar a gente aqui, qual que é a importância dessa declaração de Deus para todo o restante da Bíblia? E dá um pouco mais de profundidade sobre esse texto, assim, para a pessoa que não entendeu. Então, esse versículo, primeiro ele foi a primeira promessa e profecia da Bíblia. Perfeito. Segundo, esse verso resume o tema da Bíblia. Exato. Porque quando ele Deus fala assim, olha, vou ter inimizade entre a tua descendência e a minha descendência, significa dizer o grande conflito. Então, entre a humanidade e Satanás, né? A descendência daqueles criados por Deus e Satanás. A segunda coisa é que ele fala assim, olha, você, serpente, vai até ferir o meu calcanhar, ou seja, vai causar a morte de Cristo para te salvar, causar uma morte de um Deus, que é uma coisa um pouco... de um Deus sem pecado. Hein? Passar a eternidade tentando entender isso, né? Perfeição, encarnação, morte e ressurreição. Só que é o seguinte, só que ele vai o quê? Ferir aonde? Na cabeça. Então, embora vai haver inimizade, vai vir um redentor, esse redentor ele vai ser ferido no calcanhar, morte de cruz, só que a descendência da mulher vai ferir, aquele vai ser ferido no calcanhar, vai ferir aonde? Na cabeça, ou seja, uma ferida mortal. Exatamente. Que vai extinguir o pecado. Muito bem. Só para o leitor de casa se recordar, quando o Rubens está se referindo à mulher, a interpretação bíblica que nós temos é para a igreja. Exatamente. É para a nossa igreja, então haveria realmente essa povo, questão. Movimento, né, em que haveria esse conflito entre esse povo, movimento, a igreja e o restante da sua descendência. Muito excelente. Então, quando a gente fala em pisar na cabeça, a gente entende que esse momento crucial é quando Jesus disse na cruz está consumado. Está consumado. Naquele momento que realmente a cabeça da serpente foi pisada. Quando a gente fala em pisar na cabeça da serpente, significa que ela foi derrotada, mas que ela não foi extinta. Então, Satanás continua com a atuação, mas o plano da salvação não tem volta mais. O plano da salvação foi estabelecido. Estabelecido, consumado. É isso. Exatamente. Está consumado o plano da salvação. Todo aquele que crê em Deus e se arrepende, pela graça ele é salvo, independente das artimanhas de Satanás. É isso aí. E enquanto estamos nesse mundo, estamos sujeitos, mas o plano da salvação não está garantido. Vamos passar para o próximo tópico da lição de domingo. A lição de domingo fala, um inimigo fez isso. Nós temos aqui na Bíblia, no texto de Mateus 13, 24 a 27, fala da parábola do trigo e do joio. Basicamente, onde que Deus fala que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou uma boa semente no campo. Ao dormir, à noite, vem um inimigo, semeou joio, ou seja, semeou ervas daninhas, se retirou em segredo e quando
nos próximos dias e semanas as plantas começaram a crescer, os servos viram que não havia só a boa semente. Estavam crescendo ervas daninhas e coisas que eram totalmente inúteis ali no meio daquela plantação. E questionaram ao pai da família: por que temos o joio? A gente só plantou coisas boas aqui. E a resposta foi: bom, provavelmente o inimigo fez isso. E os servos perguntaram: vocês querem que a gente arranque? Porém, foi respondido: não, porque ao você arrancar o joio, quem sabe as raízes estão juntas, e você sem querer arranca o trigo junto. Muitas vezes eles estão tão emaranhados ali que você não sabe o que é trigo ou joio e você se confunde. Para que não houvesse injustiça, vamos deixar eles crescer juntos até na ceifa, vamos tirá-los todos e fazer a devida separação. Bom, Rubens, o que espiritualmente é o significado que Jesus quis dar para essa parábola? O que a gente pode aplicar nos dias de hoje? O que significa que... Por que esse joio não pode ser arrancado? Por que esse negócio tem que ir se arrastando desta maneira? Quando que realmente esse joio pode ser arrancado para realmente só ter a boa semente? Bom, primeiro que essa parábola, né, ela tem um impacto para quem entende o que é trigo e entende o que é joio. Uhum. Nós somos animais urbanos, a maioria, não sei se quem está assistindo também é urbano, provavelmente sim, maioria. Então a gente não tem muita noção do que é. O que é joio e o que é trigo? O joio, ele cresce e ele, de longe, ele é muito similar ao trigo, só que ele não tem semente, ele é uma palha. Só que quando ele está crescendo no início, ele é similar. Então você olha, você não sabe, você é agricultor, de primeiro o que é joio e trigo. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, no início, antes de dar os frutos, antes de dar a semente do trigo, se eu arranco, eu vou estar arrancando o joio e o trigo. Ou seja, se eu faço muito cedo, isso tem um pouquinho a ver do que nós vamos ver na semana que vem também sobre regras a convenção desse conflito. Se eu arranco muito cedo, pode ser que eu faça uma sacudidura, eu faça um movimento para separar o joio e o trigo, eu não vou saber exatamente quem é joio e trigo. Ou seja, quem é do bem, vamos colocar de maneira mais simples, quem é do bem, nós não vamos saber que é do bem. Quem é do mal, não vamos saber que é inteiramente do mal. Então, nós podemos estar deixando o mal e cortando o bem, e deixando o bem e cortando algum mal. Só que aquele bem ainda está um pouco imaturo. Qual é o momento de você separar o joio e o trigo? Quando você faz a colheita, você colhe, como é que a turma faz, né? O joio às vezes cresce, independente de ser semeado ou não o joio, né? Você corta o joio e o trigo, e você faz o quê? Você peneira. Legal. Quando você peneira, a palha vai embora, e você fica o quê? Com a semente, né? A semente do trigo. Então ali é que você vê exatamente a separação do joio e do trigo. Então você precisa deixar crescer, separar a palha do grão de trigo. O que significa dizer o seguinte: a palha, o joio não tem serventia. E fica óbvio que não tem serventia, uma palha, que vai usada para ser queimada, para outro estofo, forro. Agora, o grão do trigo tem serventia. Serventia para quê? Serventia para pão, vida e etc. Exatamente. Só acrescentando uns pontos, assim, muito obrigado pela excelente resposta. Nosso mundo espiritual, a gente pode ter algumas lições sobre essa parábola. Como a gente interpreta que o trigo são as pessoas que escolheram o lado do bem e o joio, as pessoas que escolheram, infelizmente, o caminho do mal. No mundo prático, a gente tem umas abordagens até mais extensas ou mais aplicáveis do que nesse exemplo que a gente tem da agricultura. Por exemplo, não é possível na agricultura, mas no mundo espiritual é possível você nascer joio e virar trigo. E é possível... no mundo natural, não. No mundo natural não dá. Não. Mas no mundo espiritual dá, e vice-versa também. Você pode nascer trigo e virar joio.
Ser queimado como palha, né? Exatamente. E isso é fruto do trabalho do Espírito Santo. Você pode ter esse tipo de coisa. Outra a coisa importante que a gente pode associar é que no mundo da agricultura, a planta não tem consciência nenhuma. E uma coisa muito forte para nossos dias, e muito triste, é possível que a gente seja joio sem saber. E isso é vital, a conexão e o relacionamento de Deus, porque você pode achando que é o melhor dos trigos e você é um terrível joio. E outra das abordagens também é que, como o Rubens já falou, só Deus tem a competência de saber separar o trigo do joio. Ninguém mais. Os servos não eram capazes, ninguém era capaz. Só Deus tem essa atribuição. E como já foi falado, o trigo joio cresce até o fim do mundo. Foi o diabo que semeou, mas trigo foi semeado por Jesus. Eles são muito parecidos, como ele já mencionou. E no conflito final a gente vai ter realmente Peneira. o que será. Vai ter a peneira. Exatamente. Muito obrigado. Passando para segunda-feira, a origem do conflito da terra. A gente tem dois trechos aqui. Um sobre Gênesis 3, 1 a 7, que é conhecido da maior parte das pessoas, que é a tentação de Eva, a queda do homem, onde Deus tinha dado todo o fruto do campo para Adão e Eva comerem e apenas restringiu a árvore do bem e do mal, pedindo para que eles não comessem nem se aproximassem dela. Infelizmente, a mulher, no momento que estava longe do homem, ela, motivada ou pela curiosidade ou por qualquer outra razão, ela se aproximou, ela foi enganada pelo Satanás na forma de uma serpente e entendeu que seria possível comer aquele fruto sem morrer. Ela foi enganada, a serpente, e deu a entender, olha, você não vai morrer, você simplesmente vai ficar mais sábia e entender tanto quanto o seu mestre entende. E infelizmente houve a queda do homem desta maneira. E também tem aqui o relato de Apocalipse 12, 7 a 9, que é um relato que eu vou pedir para o Rubens também explicar, que ele é um pouco mais profundo. Eu vou ler aqui. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, o chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. A gente vê que é um texto assim, um pouco complexo de se entender. E baseado nesses dois textos que a gente comentou, Rubens, queria entender com você, qual que é a natureza que a gente pode perceber desse grande conflito? O que é predominante nele? É uma guerra física ou espiritual? O que está sendo disputado aqui? Poder, território, pessoas? Ou simplesmente quem que tem mais razão, quem tem mais caráter? Qual que é a natureza desse conflito tão diabólico? Então, eu acho que se você olhar com um pouquinho de detalhe o texto bíblico, né, são duas coisas. Primeiro, houve peleja no céu. Então, de fato, houve um conflito, uma controvérsia, uma discussão no céu. Se essa discussão ela foi, de fato, física ao final do dia, antes da expulsão de Satanás, ou que forma foi, não está muito claro na Bíblia. O Sr. White fala um pouquinho mais sobre isso, mas não está muito claro. Mas houve uma peleja. Essa peleja aqui, essa palavra em grego aqui, peleja, é conflito físico mesmo. Miguel e seus anjos, Miguel é aquele que é como Deus, Jesus, ninguém é como Deus senão Deus, o próprio Deus. Então Jesus pelejaram contra o dragão profeticamente sabemos que é Satanás. Perfeito. Eles não prevaleceram e eles foram expulsos. Aí a Bíblia começa a dar alguns pistas do que acontece. Houve uma controvérsia no céu, um conflito, um desentendimento. Houve uma discussão, houve um conflito, um embate, acho que a palavra melhor é um embate, não sei se teve combate, mas teve um embate, e ele foi expulso. E ele foi para onde?
Aí ele fala, a antiga serpente. Quem que nós lemos aqui em Gênesis? A serpente estava onde? Na terra. Então a serpente foi para onde? No Éden. Que se chama quem? A serpente é diabo e Satanás. E aí responde a sua pergunta, a segunda parte da sua pergunta. Ele faz o quê? É sedutor de todo mundo. Ele foi atirado na terra e é sedutor de todo mundo. Então, o que ele é? O que significa seduzir? Seduzir significa encantar, enganar, levar para o teu lado, né? Da tua maneira. Então, aquele conflito, aquele embate no céu que pode ter sido físico, ideias mais físico, ele veio para a terra e ele acaba sendo um jogo de sedução. Exato. Sedução e conquista pelo quê? Pela sua mente, pela minha mente, pela sua mente que tá nos assistindo. E aqui ele faz aqui, ó. E eu vi e aí ele foi o quê? Foi atirado da terra, ele com seus anjos. Então, hoje, aquele conflito, aquele embate, que pode ter sido físico, ele hoje na terra, ele está lutando, Jesus lutando por um lado, pela sua mente e seu coração. E essa forma de lutar também, como eu falei, vai ser falado um pouquinho lá na próxima semana. E do outro lado está quem? Satanás, a antiga serpente, o dragão, o enganador, o mentiroso, pela sua mente. Então, hoje, em resumo, é uma briga mental e espiritual por você e por mim. Perfeito. E por você que está nos assistindo. Com certeza. Muito bom, excelente colocação. Vamos passar para terça-feira, a origem do conflito. A gente tem mais um texto que precisa de um pouco mais de profundidade de análise para ser entendido. Fala aqui, Isaías 14, 12 a 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas altarei meu trono. E no monte da congregação me assentarei na banda dos lados do norte. Subirei acima das altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Rubens, com base nesse texto, como a gente pode entender a origem do pecado num mundo que era perfeito? A gente, como cristão, a gente adota a teoria criacionista, que não há surgimento espontâneo de matéria no universo. Tudo que existe foi criado por Deus. Mas o que aconteceu? De onde surgiu o mal? Se o mundo era perfeito, o mal surgiu de onde? Se Deus criou todas as coisas com amor e com perfeição. Jesus, sendo onisciente, onipotente, ele foi de alguma forma responsável pelo surgimento desse mal? Então, acho que essa pergunta que você fez, ela é talvez uma das perguntas mais difíceis de se responder no universo cristão criacionista. Mas nós vamos tentar aqui debater e resumir em alguns minutos, né? Nosso tempo está avançando. Acho que tem alguns elementos. O primeiro elemento é o seguinte, Deus deu um dom às suas criaturas que significa o dom de existir. Então, a existência sem causa, só existe um ser que tem existência sem causa, se chama Deus, a Trindade. Ele tem existência sem causa, quer dizer o seguinte, ele existe porque existe, sempre existiu e vai existir. Todo o resto, a existência é causada, Exatamente. Criaturas. Então, a causa foi a criação de Deus. Então, esse já é um primeiro dom. Deus está deixando você existir. Você respirar, amar. Ele criou um entorno para que você possa respirar, um certo nível de independência, né? Deu ar, os alimentos, ou seja, em tese, você é um pouco independente. As leis físicas, químicas, né? A gravidade que nos mantém na Terra, etc. As reações químicas que provocam energia, alimentos, etc. Um outro, então, a existência, que é um dom de Deus, existir, ter emoções. O homem procria, que é um dom de Deus de criar vida. Nós não criamos vida, mas nós geramos vida a partir de outra. Então, são a imagem e semelhança. Lembra que foi criado a imagem e semelhança. Agora, tem um outro elemento, além de tudo isso, em que esse elemento, nós fomos criados com liberdade. Exato. A liberdade. Então, você é livre. Deus não criou autômatos, não criou robôs.
com chips, para fazer A ou B, ou com direcionamentos de comportamento. Então, o fato de ter sido criado com liberdade, a liberdade, ela implica em diversas consequências. Uma delas é você se desviar do plano original de Deus, você se rebelar contra Deus. E é o que aconteceu com o nosso distinto inimigo, Lúcifer, Satanás, o diabo, enfim, da maneira que você queira chamar. Ele foi... a Sorite dá a entender, lendo a Sorite, de que ele foi o primeiro ser criado, inclusive. De que ele se rebelou contra Deus, né? E existe um outro livro da Sorite, além do Grande Conflito, chamado História da Redenção, que ela coloca muito bem esse início e esclarece um pouco, ele dá uma lente em cima de alguns trechos bíblicos, em que ele gostaria de ter participado das decisões da Trindade, inclusive sobre a criação do homem. E por não ter sido alçada a posição de Deus, inveja, orgulho, pela posição dele, achar que ele era demais e deveria ter mais, ele se rebelou contra Deus e o acusou de que a lei de Deus é injusta, de que a lei de Deus é maçante, ela é escorchante e, portanto, deveria haver uma outra forma de se fazer as coisas. Aí tem um ponto interessante que você colocou, que é o seguinte: Deus poderia, olha como é que Deus é amoroso, Deus poderia simplesmente reformatar o universo inteiro. Sem dúvida. Começa não de novo. só matar Satanás. Se ele eliminasse Satanás e o mal, provavelmente o universo, todos nós ficaríamos com medo de Deus. Falou, A dúvida ele não ia matar. eu falei assim, olha, se falou qualquer coisinha contra Deus, ele vai lá e fulmina o indivíduo, a criatura. Então, você ia ter um temor de Deus no mau sentido e não um amor de Deus. Exato. Perfeito. Deus não fez isso. Mas Deus foi além. Ele também não reformatou o universo. Você concorda que ele poderia ter reformatado tudo? Sim, é muito mais fácil. Os anjos, os planetas. Vamos começar de novo? Você começa de novo e essas novas criaturas nunca saberiam que em algum momento houve uma queda, houve um pecado. Jesus não precisava ter morrido, etc. Mas Deus não. Deus criou o tempo, deixou o tempo existir. E fez um plano para que isso acontecesse. Então, a onisciência de Deus é aquela onisciência onde ele sabe tudo que pode acontecer. E ele tem um plano para tudo que pode acontecer. Isso aconteceria, e ele tinha um plano para isso, e ele, no seu amor, nos deixou continuar a existir. Então, eu e você que nos assiste, nascemos, existimos, e temos a possibilidade de continuar a existir pela eternidade, pelo amor de Cristo, o sacrifício dele na cruz. Maravilhoso. Ele poderia ter reformatado tudo, Exato. concorda? Então esse aqui é o grande amor de Cristo. O amor de Cristo é, sabendo da possibilidade do pecado, já ter tido um plano, ocorreu o pecado, ocorre o plano, e no seu amor infinito deixou as coisas acontecerem. Excelente, muito bom. Avançando então para a quarta-feira, que fala, se você me adorar. Aqui tem em Mateus 4, 1 a 11, que conta de forma simplificada quais foram as 3 tentações que Jesus sofreu pelo diabo no deserto. Uma que foi, Satanás ofereceu pães a Jesus, que estava há 40 dias em jejum, e Jesus se recusou e deu a devida resposta. A outra tentação era de se jogar de um pináculo ou do templo, um lugar muito alto, para ele se jogar com a argumentação de que pode se jogar, os anjos não vão deixar nada acontecer com você. E a terceira tentação foi de que ofereceu os reinos do mundo, levou a um lugar muito alto e falou, tudo isso é seu, se você me adorar. A pessoa que não lê esse texto com profundidade, ela acha que as tentações foram até um pouco bobas ou superficiais ou ingênuas, mas a gente sabe que não. Rubens, então você pode esclarecer para a gente que tipo de armadilhas que estavam embutidas nessas 3 tentações ali e o que Satanás estava induzindo Jesus a fazer ou sentir para pegar ele no pulo? Então, obviamente, o nosso inimigo número 1, ele tem milhares de anos de
de conhecimento, né, acumulado, né? Além de ter sido o ser número 1, criado, a criatura número 1, ele tem milhares de anos de astúcia e sabedoria. Então não o despreze. Só com Cristo Jesus do seu lado você vai conseguir vencê-lo. Não tente vencê-lo por conta própria. Entendi. E ele, sabendo disso e sabendo de Jesus encarnado, ele tentou buscar 3 coisas no ser humano que são 3 fragilidades que nós temos. Então, a primeira delas é o apetite, mas não o apetite pelo apetite, mas no sentido de as nossas vontades. Então, eu tenho fome, quero comer isso, eu quero ter este tipo de prazer, o prazer A, o prazer B, o prazer C. Então ele foi dizendo, olha, eu vou te dar isso aqui, você quer comer um caviar lá top, em que é caríssimo, eu te dou, mas você tem que fazer outra coisa. Você quer um carro do ano, um Porsche e tal, etc. Ele vai, é o apetite humano. Não só o apetite físico, que também é um problema às vezes para algumas pessoas, né? Só pensa em comida, bebida, etc. Mas são os prazeres em si, né? O que a humanidade pode oferecer. Então esse é o primeiro pecado. O pecado ele tenta afastá-lo de Deus, afastar você, a mim, você, com os prazeres do mundo. Então, perfeito. É o trabalho, é o alimento, é a viagem, são as roupas, os carros e etc., em que te afasta a busca por isso te afasta do caminho de Cristo, né? Afasta do caminho para a eternidade. O segundo tem a ver com orgulho. Então ele fala assim, olha, o segundo é literalmente vender a alma ao diabo como nós conhecemos. Né? Você, olha, abre mão da tua salvação que você vou te dar tudo. Né? Esse é o segundo. E o terceiro tem a ver com adoração. Você vai adorar a quem? Você vai adorar ao mundo, ao inimigo, ao que seja, ou você vai adorar a Deus? Então são os três pontos em que nós somos tentados diariamente. Até hoje. Adoração, os prazeres, o seu orgulho, né? Poder, né? Fama, etc. Excelente. Vamos então aqui para o último dia aqui, falando de quinta-feira. Bom, a natureza do conflito cósmico. Encerrando aqui nesse quinta-feira, última pergunta. Rubens, bom, a gente entende que Deus é onipotente, tem todo o poder. Ele é onipresente, ou seja, ele está presente em todos os lugares. Ele é onisciente, sabe de tudo. São atribuições exclusivas de Deus, ou seja, entende-se que é um conflito desproporcional entre Deus e Satanás. Satanás não tem essas atribuições divinas. E se esse é um conflito totalmente desproporcional em termos de forças, por que ele se estende por milênios? Por que é tanto sofrimento em milênios de existência desse conflito? Porque para nós seres humanos nos parece que é longo ao extremo, sendo que isso podia ter sido liquidado com uma rapidez extrema por parte de Deus. O que Deus está esperando para encerrar logo esse sofrimento nesse conflito, já que Ele mesmo profetizou que Ele vai vencer no final? Bom, o tempo urge e parte da resposta para essa pergunta nós já fizemos anteriormente e tem a ver com o joio e o trigo, tem a ver com o amor, a liberdade e o amor infinito de Deus para que não destrua suas criaturas e dê a possibilidade de salvação. Mas eu vou tentar resumir em com duas colocações. A primeira delas três na verdade. A primeira delas não perca a lição da semana que vem, que a lição da semana vai falar sobre isso de maneira mais extensa. A segunda é que no tempo de Deus, Deus precisa nós na verdade, precisamos de algum tempo para entender a extensão do mal. Então, esses milênios e milhares de anos de sofrimento é para que a humanidade, o universo, entenda de fato a extensão do mal. É algo que nós entendemos completamente? Não. Não conseguimos entender completamente. Mas, em resumo, esse embate entre bem e mal e esse conflito que acontece hoje na Terra, e com tanto sofrimento, com tanta maldade, com tantas coisas que nós não entendemos, de toda a ordem, é para que no final, quando tudo for revelado, quando tudo for
restaurado, não haja dúvidas de que mal é mal mesmo. E nesse sentido, eu vou ler aqui 1 Coríntios 4, que ele fala aqui, ele fala duas coisinhas, 1 Coríntios 2 e Coríntios 4, 1 Coríntios 4, 14, que ele fala assim, ó, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ou seja, determinadas coisas espirituais, essa guerra é uma guerra espiritual, mas nós não entendemos, nós vamos entender quando formos o quê? Plenamente espirituais, né? Plenamente glorificados na sabedoria espiritual. E além, outras coisas também que nós entendemos, Paulo fala assim, 1 Coríntios 4, 5, ele fala assim, ó, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Ou seja, tem coisas que nós realmente não sabemos. Nós sabemos é o seguinte, começou, estamos no meio, ou mais perto do fim, e acabará. E acabará por quê? Porque, de fato, quando acabar todo o universo e o homem, saberemos de que o mal é mal mesmo, que merecia ser estipado. Tá joia, excelente explicação. Antes de passar para a oração final, só um comentário sobre esse ponto, assim. Quando Jesus fala, venho sem demora, em vários trechos da Bíblia, para algumas pessoas isso soa como se fosse uma coisa, né? Que está demorando ao extremo. Algumas pessoas, quando Jesus estava se despedindo dos discípulos, e Pedro interrogou, perguntando assim, o que vai ser de nós, o que vai rolar? E ele falou assim, o que lhe cabe, Pedro? Para mim, interessa que João permaneça. Ali foi entendido que, como se, olha, enquanto João estiver vivo, eu vou voltar. Algumas pessoas até entendiam desse jeito assim, todo mundo pensando assim, olha, Jesus vai voltar no tempo que João estiver vivo, então. E passou milênios. E a gente tem que entender que venho sem demora, o que significa venho sem demora? Significa assim, a cada dia tem alguém se perdendo. Para você que está vivo, pode ser que Jesus está demorando. Mas alguém está no hospital, na beira da morte. Alguém está nas drogas e está... Ele não veio ainda por causa de você. Exatamente. Está esperando você se decidir. Então a urgência para você isso. pode não ser urgente, mas para a pessoa que está na beira da morte a urgência é extrema. Então que a gente possa realmente entender e que mais importante de tudo, a gente tem a urgência de deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, porque a gente não sabe até quando a gente está nessa terra. Vamos orar então para encerrar? Bondoso Deus, nós te agradecemos por esse estudo maravilhoso que nos concedeste, esse esclarecimento que temos na Bíblia sobre o grande conflito. Não temos todos os detalhes, mas temos detalhes suficientes para entender que tu tem um plano de amor e que basta que aceitemos esse plano de amor para que possamos ser não totalmente imunes às tentações do inimigo, às artimanhas do inimigo, mas que na fornalha tu estarás conosco. Amém. Nós te pedimos e te agradecemos hoje e sempre. Amém.